O problema do autismo não é o autismo só. Porque quando a gente reclama dos problemas do autismo, às vezes passa a impressão que a gente não ama ou não aceita o nosso filho ser autista. O problema do autismo não é aceitar o filho ser autista. Aceitar o filho ser autista também não é fácil, mas aceitar o filho ser autista não é a coisa mais difícil. A coisa mais difícil não é o filho ser autista. A coisa mais difícil é dizerem que tem terapia, que tem tratamento e a gente não conseguir acessar os tratamentos. No caso do meu, que eu sou pai do Pedro e do Breno, que os dois são autistas, os dois não falam, os dois têm comorbidades, os dois têm diagnóstico. No meu caso, o que me atrapalhou e o que atrapalhou a vida deles foi que quando eles receberam o laudo médico deles, que foi por um neurologista do SUS, disseram que tinha tratamento. Ele disse para mim, inclusive, que os dois poderiam falar com tratamento, que com tratamento os dois poderiam resolver o problema da seletividade alimentar e se alimentar melhor. Falaram isso para mim, eu acreditei nisso. E pior, e mais, falaram que tem no SUS o tratamento. Que também não tem. Não na carga horária que eles precisam. E na verdade a gente não achou nada, tá? Nada. A gente achou uma instituição que ali deveria ter equipe multidisciplinar, que é fonoaudióloga, terapeuta ocupacional e psicóloga. Ele só teve psicóloga, o pequenininho. E o outro está na fila de espera, não teve nada. Então não tem nada. Então assim, às vezes eu tenho vontade de tirar folga desse inferno. Qual inferno? O inferno de ficar o tempo todo pensando como fazer para o meu filho ter o tratamento, porque o tempo está passando. O tempo está passando. Quanto mais o tempo passa, mais difícil fica de uma criança adquirir a fala. Existe idade para isso. E, de acordo com tudo que eu li, a criança tem que aprender a falar até os 7 anos. A aquisição da fala ela tem que vir até os 7 anos. O Pedro já tem 6 anos de idade. Já passou, né? Daqui a pouco ele já tem 7 e já era. E aí não adianta mais. A probabilidade de ele aprender a falar depois dos 7 anos é a mesma de ganhar na loteria. As crianças elas têm que adquirir fala antes, o tratamento tem que ser precoce, o diagnóstico tem que ser precoce. Então a gente passa por um monte de problema aí. Primeiro que, assim, o meu com 2 anos não falava. E aí todas as pessoas com as quais eu comentava isso aí diziam assim, é normal. Todo mundo conhece alguém, né? O tio da tia da minha cunhada do fulano começou a falar depois dos 2 anos de idade. Ele é só preguiçosinho, vai falar. Não te preocupa. Resumindo, o guri foi ter o diagnóstico lá com 3, 4 anos de idade. Poderia já ter tido com 2 anos, 1 ano e meio. E aí o outro problema é que a gente correu atrás de SUS e não conseguiu nada. Perdemos anos da nossa vida correndo atrás de SUS. Mas a grande dificuldade é relaxar. Assim, autismo não é doença. Estranho falar isso, porque assim, tem mais essa ainda, né? Ter que ouvir esse tipo de coisa, porque assim, o pequenininho tem problemas alimentares, tem distúrbios, comorbidades relacionadas ao autismo, que faz com que ele não ganhe peso, porque ele tem alergias e seletividade. Então, resumindo, o guri já ficou hospitalizado por bobagem, por virosezinha que no máximo teria dado uma coriza, uma dor de cabeça, e ele ficou hospitalizado e quase morreu. A gente hoje está em alerta máximo com a pandemia, porque ele ainda não chegou na idade dele de vacinar, ele tem 4 aninhos. O maior eu já vacinei, já tomou as 2 doses. E aí, pô, não é doença, mas a comorbidade que o autismo trouxe pro meu filho é uma doença que pode matar, pode até ser fatal. Isso sem contar que o índice de acidentes de crianças autistas em casa é absurdamente maior, porque eles não têm noção do perigo, né? Comparado a pessoas neurotípicas, isso não é o que estou falando. Gravei outro vídeo sobre isso e lá tem o link. O vídeo anterior é esse aí. Lá tem o link, quem quiser que vá lá e procure o link. Então, assim,
não é doença. Adoeceu toda a família, deixou toda a família disfuncional. Eu larguei a minha carreira, sou formado em administração, trabalhava numa clínica odontológica, hoje eu estou aqui trabalhando como motorista de aplicativo, ganhando absurdamente menos, porque é o único trabalho que eu consigo desempenhar na hora que dá. Eu sou incapaz de cumprir horário, porque não é a gente que... Não é eles, não é os meus filhos que moram com a gente, é a gente que mora com eles. É eles que mandam a hora que a gente vai dormir, a hora que a gente vai comer, se a gente vai poder ir no banheiro. Então, assim, a minha esposa perdeu a vida dela, eu perdi a minha vida. E aí, claro, aí quando a gente fala isso assim, vocês não amam seus filhos. É óbvio que a gente ama nossos filhos. Nossos filhos são a nossa razão de viver, a nossa razão de existir. Mas com a idade que eles estão, eles não precisariam mais ser as únicas, né? Se eles fossem crianças neurotípicas, daria para eu poder amar meu filho, poder continuar amando minha profissão. Daria para eu poder amar meu filho, continuar vendo a minha mãe. Daria para eu poder amar meu filho, continuar vendo meus amigos. Daria para eu poder continuar amar meu filho e fazer uma academia. Daria para poder amar, daria para minha esposa poder amar os filhos e poder cuidar do cabelo, trabalhar também, estudar, por que não? Só que tudo que a gente consegue fazer da nossa vida é falar sobre autismo, pesquisar sobre autismo, tentar encontrar alternativas para que eles vivam melhor, e para que eles vivam melhor a gente poder se libertar também e viver melhor. Se libertar do quê? Do autismo. É por isso que eu não entendo quem faz tatuagem do autismo. Homenagear o autismo não é homenagear o filho. Não tem nada de bonito no autismo. Eu acho que isso um pouco é culpa das séries, né? A maioria das séries, quando as pessoas falam em autista, pensam no Good Doctor. A maioria das séries relaciona o autismo com super habilidades, com uma pessoa super dotada, e na verdade não é assim, né? A probabilidade do autista ser super dotado é a mesma probabilidade de uma pessoa que não é autista também ser inteligente. O que os autistas têm é hiperfoco, alguns autistas, e isso pode ser confundido com uma super inteligência. Eles têm daqui a pouco um hiperfoco em número, mas não sabe diferenciar se uma pessoa está feliz ou não. Então, assim, não é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que é muito habilidosa em uma coisa só, né? Mas enfim, é difícil relaxar, é difícil tirar folga do autismo. Eu semana passada fui ver um amigo meu que eu não via ele, meu melhor amigo, que eu não via ele há 2 anos já. E não é por causa da pandemia que eu não via ele há 2 anos. É porque quando eu encontro alguém, o meu assunto é só esse. A minha leitura é sobre autismo. Agora que eu estou gravando um vídeo sobre autismo. Poderia gravar vídeo sobre qualquer outra coisa, que daria mais visibilidade, inclusive. Eu estou gravando um vídeo sobre autismo, sobre a impossibilidade de viver por causa do autismo. E outra coisa, sobre o crachá, só para finalizar, eu vejo toda hora... Não, vou gravar outro vídeo só sobre isso. Senão esse aqui já vai ficar muito longo. Mas enfim, estranho isso de autismo não ser doença. Bem estranho, porque desvaloriza, deslegitimiza a luta da gente.